Olá, pessoal, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje é a aula 7 do nosso curso de Física, certo? Nós vamos falar sobre dilatação dos sólidos. Vamos lá? Bom, gente, a dilatação dos corpos é uma decorrência natural daquilo que nós aprendemos em termometria, né? Então, lá em termometria, nós vimos que a temperatura é a grandeza associada ao grau de agitação das partículas, né? Então, o que é que acontece com o cara quando você aquece o cara? Bom, quando você aquece o cara, as suas partículas ficam mais agitadas e normalmente o que é que acontece? Ficando mais agitadas, a distância média entre elas vai aumentando, certo? Então é natural que a maioria, existem exceções, certo? É natural que a maioria dos corpos quando aquecida dilate, certo? Tudo bem? Então é natural que a maioria dos corpos, quando aquecida dilate, pois ocorre esse aumento da distância entre os átomos ou moléculas, certo? Tudo bem? Então, como eu havia dito aqui, quando um corpo sólido é aquecido, suas dimensões geralmente aumentam em virtude de suas moléculas ou átomos afastarem-se uns dos outros, certo? Em consequência da maior agitação térmica. Lembrando que existem exceções. Existem substâncias que, quando aquecidas, elas não dilatam, elas contraem, certo? Um exemplo muito bom que a gente vai aprender em líquidos é a água, certo? No intervalo de 0 até 4, a água contrai, mas aí a gente vai discutir depois em líquidos, certo? Um outro exemplo, aí agora dentre os sólidos, é a borracha vulcanizada, que é aquela borracha que tem pontes de enxofre ligando os polímeros da borracha, certo? Quando aquecida, o que acontece? A borracha vulcanizada, os polímeros que compõem a borracha vulcanizada, eles começam a agitar, as cadeias poliméricas começam a agitar e rompem as pontes de enxofre. E com isso agora eles ganham mais liberdade e começam a se aproximar. Mas a gente não tem que saber esse tipo de detalhes, certo? Esses detalhes assim não, tá? Então a gente fica só no mais simples mesmo. A maioria dos corpos, quando aquecidos, a maioria dos corpos, quando aquecida, dilata, certo? E a água é um caso que a gente vai estudar lá em litros, que realmente a água a gente tem que saber, tudo bem? Mas a borracha vulcanizada eu não sou obrigado a saber, não. Beleza? Bom, quantos tipos de dilatação a gente tem para um sólido? 3. Linear, que é aquela que envolve apenas uma dimensão, é quando a gente fala em barras. Superficial, que é aquela que envolve duas dimensões, é quando a gente fala em placas, certo? E volumétrica, que é aquela que envolve três dimensões, certo? Gente, se nós formos levar a coisa ao pé da letra, na verdade, a gente só tem a volumétrica, porque todos os sólidos são tridimensionais. Então, quando aquecidos, eles dilatam nas três dimensões. Só que, às vezes, a dilatação em um determinado eixo, ela é muito maior do que nos outros. Aí a gente despreza, certo? Por exemplo, um trilho de ferrovia. O comprimento dele é muito maior do que a altura e muito maior do que a largura. Então, a dilatação do trilho no eixo X é muito maior do que no Y e do que no Z. Então, a gente despreza a dilatação do Y e do Z e considera só do X. Seria um caso, então, da dilatação linear, que é aquela que envolve apenas uma dimensão. Então, o que eu estou querendo deixar claro é o seguinte: na prática, os sólidos dilatam nas três dimensões. E toda dilatação deveria ser volumétrica, né? Só que a gente pode muito bem desprezar a dos outros eixos e ficar com um só, linear. Ou a gente pode desprezar a de um eixo só e ficar com duas dilatações, superficial. Ou a gente pode levar em conta as três dilatações. Aí é a volumétrica, certo? Beleza. Então, gente, vamos supor que você tem uma barra. Aqui está a barra. Vamos chamar o comprimento inicial dela de L0, certo? Aí você vai lá e aquece a barra. Beleza? Gente, quando você aquece a barra, a gente vai desprezar a dilatação na altura e dilatação na largura, não é isso? A gente vai considerar só o comprimento, né?
Pessoal, quando a gente aquece a barra dilata, né? A barra dilata tanto para frente quanto para trás, não é verdade? Ela vai tanto para frente quanto para trás, certo? Só que, por questão de praticidade, a gente pega esse de trás aqui e joga para frente, certo? Tudo bem? Então a gente pega o de trás e joga para frente, como se ela tivesse dilatado só para frente. Então a barra dilata só para frente. Aí a próxima barra só para frente, só para frente, só para frente, certo? Vocês concordam que dá no mesmo, né, gente? Metade para frente, metade para trás, é a mesma coisa que pegar e botar tudo na frente. Então, quanto a isso, é indiferente, certo? Então, vamos supor que você foi lá, esquentou a barra dilatou, consideraremos que ela dilatou toda para frente, não é isso? Certo? E eu vou chamar o comprimento final da barra agora de L. Então, L0 é o comprimento inicial, L é o comprimento final, e esse tanto que a barra dilatou aqui, ó, que já engloba o para frente e o para trás, né? Será chamado de ΔL. Quem que é ΔL? Variação do comprimento, certo? Variação do comprimento ΔL. Bom, experimentalmente, o que os físicos perceberam? Os físicos descobriram que o ΔL depende de quantos fatores? Chuta o número bom, gente, número bom, aquele número mágico. 3, muito bom, 3. Então, experimentalmente, os físicos perceberam que o ΔL depende de 3 fatores. Quais são? O primeiro é o comprimento inicial da barra. Pessoal, se a gente pegar duas barras de mesmo material, aquecê-las da mesma forma, a experiência mostra que a barra maior dilata mais, certo? Então, ΔL e L0 são grandezas diretamente proporcionais, beleza? Segundo fator que afeta a dilatação de uma barra é o material dela, é óbvio. Cada material dilata de uma forma, certo? E o terceiro fator é a variação de temperatura. Gente, se nós pegarmos duas barras de mesmo tamanho, mesmo material, a experiência mostra que a barra que eu aquecer mais dilatará mais. Então, ΔL e Δθ são grandezas diretamente proporcionais, certo? E, a partir daí, a gente chega, então, na fórmula da variação do comprimento ΔL. Então, experimentalmente, o pessoal descobriu que o ΔL ele é dado por L0, então é diretamente proporcional ao L0, vezes o alfa é a grandeza que representa o material, certo? Vezes o Δθ. Beleza? ΔL é a variação do comprimento, né, gente? É o tanto que a barra dilata se for aquecida, ou é o tanto que ela contrai se ela for resfriada, não é isso? L0 é o comprimento inicial, Δθ é a variação de temperatura, certo? Que no caso é calculada de que maneira? Temperatura final menos a inicial, certo? O Δθ vai ser temperatura final menos a inicial. Tá. E o alfa? Quem que é esse tal de alfa? Gente, o alfa ele recebeu um nome. O nome dele é coeficiente de dilatação linear, certo? Coeficiente de dilatação linear. Cada material tem o seu alfa, certo? Tudo bem? Cada material tem o seu alfa. O alfa é um valor dado. Cada material tem o seu. Se ele não der o alfa, ou é porque não vai precisar, obviamente, ou é o que ele vai pedir, né? Tudo bem? Então, cada material tem o seu alfa. Beleza? Ah, e outra coisa. O alfa é uma grandeza variável. Então, por exemplo, se o exercício falar para você assim, dado o alfa do ferro igual a X, você sabe que, na verdade, para cada temperatura, nós temos um alfa diferente, certo? Só que os vestibulares não consideram assim. Os vestibulares consideram o alfa médio, certo? Então, o valor médio do alfa. Mas, por favor, o alfa é uma grandeza variável. À medida que a temperatura vai mudando,
A distância média entre as partículas é diferente, né? Consequentemente, o alfa é diferente, certo? Mas o vestibular não considera assim, tá bom? E outra coisa, cada material tem o seu alfa, né? E todo material, não importa o material, possui alfa muito pequeno. Gente, todos os alfas, sem exceção, são muito pequenos. Da ordem de 10 a menos 5, 10 elevado a menos 6. Tem que ser pequeno, gente. Pessoal, se o alfa não for pequeno, você pode muito bem ver o cara dilatando, né? Você está lá assistindo televisão, de repente a televisão e começa a crescer. Você, que é isso? Não, não. Você não vê a dilatação. A gente pode ouvi-la, como é o caso da televisão. A televisão, quando ela esquenta, ela começa a estralar, né? O que está acontecendo é que ela está dilatando e as peças estão se reencaixando, certo? Tudo bem? Eu posso ouvir a dilatação, mas eu não vejo. Eu não vejo um sólido dilatando. O alfa é muito pequeno para que eu possa ver um cara crescendo, né? Não. A dilatação não é visível, tudo bem? Então, todo e qualquer alfa é minúsculo, da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6. O pessoal fez exercício, encontrou um alfa, sei lá, 10 a menos 2. Suspeite. Suspeite. Provavelmente você errou em algum lugar. Provavelmente você errou em algum lugar, certo? Não existem alfas tão grandes assim, beleza? Mesmo os vestibulares costumam levar a coisa mais ou menos na lógica, certo? Não criando alfas fictícios assim, beleza? Tudo bem? Bom, vamos ver agora qual que é a unidade do alfa, né? Pessoal, quando eu quero a unidade de alguém, o que é que eu faço? Eu substituo as outras unidades e isolo esse cara, né? Então vamos lá, gente. Qual que é a unidade do ΔL, por favor? Metro, certo? Isso aqui vai ser igual. Unidade do L0, gente. Metro, certo? Unidade de comprimento é o metro, né? Ah, detalhe. Professor, quer dizer então que o ΔL não pode ficar em milímetros? Claro que pode. O ΔL pode ficar em milímetros, o ΔL pode ficar em centímetros, não tem problema. Qual que é a única exigência? Que a unidade do ΔL fique a mesma do L0, certo? A unidade do ΔL tem que ser a mesma do L0, tá? Beleza, a unidade do alfa é o que eu quero, beleza? Vezes... Gente, a escala oficial de temperatura é a Kelvin, né? Entretanto, a gente usa muito a escala Celsius, né? Então, eu coloquei graus Celsius, tá? Você vai cortar o metro com metro aqui e vai passar o grau Celsius dividindo, né? Aí, quando o grau Celsius sobe, fica graus Celsius a -1, não é? Fica graus Celsius a -1. Então, essa é a unidade do alfa, tá? Graus Celsius a -1. Se fosse em Fahrenheit, ficaria grau Fahrenheit a -1. Se fosse em Kelvin, ficaria Kelvin a -1, certo? Porque o Kelvin não tem grau, né, gente? Ficaria Kelvin a -1. Lembrando que isso daí é só unidade, viu? Isso aí é unidade. Nossa, esse -1 aí, nada a ver. É só a unidade, certo? Nada a ver. E esse cara ganhou um nome, viu, gente? Caso alguém fale em algum exercício, o grau Celsius a -1 ficou conhecido como grau Celsius recíproco. Então, se você encontrar essa expressão, grau Celsius recíproco, é a mesma coisa que a unidade do alfa. Grau Celsius a -1, não se preocupe, certo? Aí eu tenho uma observação muito importante a fazer aqui. Pessoal, se o alfa for dado em grau Celsius a -1, a temperatura pode ficar em quais escalas? Se o alfa for dado em graus Celsius a -1, a temperatura poderá ficar em quais escalas? Celsius, é óbvio, que é a própria escala do alfa, mas também pode ficar na escala Kelvin. Então, por favor, se o alfa for dado em graus Celsius recíproco, as escalas utilizadas podem ser tanto a Celsius quanto a Kelvin. Professor, por que pode ficar em Kelvin? Mas, gente, porque a variação de temperatura é a mesma. Foi ou não foi o que a gente aprendeu em termometria? A variação de temperatura na escala Celsius é igual ao Kelvin. Então, tanto faz, uma escala ou outra,
Porque a fórmula do ΔL, ela usa variação, né? E a variação é a mesma nas duas escalas, certo? Vou colocar isso. Você pode deixar nas duas. Se o alfa fosse dado em Kelvin a -1, também é a mesma coisa, né? Poderia ficar em Kelvin ou em Celsius. Agora, se o alfa for dado em grau Fahrenheit a -1, aí não tem o que fazer não, gente. Aí você vai ter que pegar aquela escala, vai ter que transformar para Fahrenheit. Vai ter que pegar aquela variação que ele deu e passar a variação para Fahrenheit, certo? Coisa que nós estudamos lá em termometria. Beleza? Bom, se me pedirem para calcular o comprimento final da barra, o que é que eu faço? Vamos lá. Se me pedirem para calcular o comprimento final, o que é que eu farei, gente? Muito simples. Eu acho que o desenho é bem tranquilo quanto a isso. O comprimento final, gente, ele é o inicial mais a variação. Mais a variação, certo? Então, o comprimento final, ele é o inicial mais o que dilata. Beleza? Então, o comprimento final vai ser igual. O inicial mais... Gente, o que eu coloco no lugar da variação? No lugar do ΔL, eu posso colocar L0, alfa, delta teta. Não é isso? Beleza? Colocando o L0 em evidência, então, quem vai ser o comprimento final? L0 que multiplica 1 mais alfa delta teta, certo? L0 que multiplica 1 mais alfa delta teta. O comprimento final ele vai ser o inicial que multiplica 1 mais coeficiente de datação linear vezes a variação de temperatura, certo? Tudo bem? Vocês veem necessidade de decorar essa fórmula aqui? Não mesmo. Gente, se um exercício me pedir o comprimento final, sabe o que eu vou fazer? Eu vou calcular o ΔL separadamente. Eu vou lá calculo o ΔL. Calculei o ΔL, comprimento final é o inicial mais o ΔL. Ponto. Certo? Aí, teve um aluno que me perguntou uma vez, professor, mas se a barra estiver sendo resfriada, ela vai contrair, né? O comprimento final não vai ser mais o ΔL. O comprimento final vai ser menos o ΔL. Aí o que foi que eu respondi para ele? Não precisa, pode deixar desse jeito aqui. Pode deixar do jeito que está. Está sendo resfriada, vai contrair. Vai mesmo. E pode deixar a fórmula do jeito que está. Fala, por quê? Porque o delta teta será negativo. Se a barra for resfriada, gente, o delta teta será negativo. Temperatura final menos a inicial. Aí a final é menor que a inicial. O delta teta vai ser negativo. Aí mais com menos vai dar menos. Então, naturalmente, o menos aparece aqui, certo? Então, não há necessidade de se preocupar com essa fórmula. Apesar que a gente nem vai usá-la, né, como eu havia dito. Tudo bem? Beleza? Agora vamos falar do segundo tipo de dilatação, é a dilatação superficial, certo? Superficial. Pessoal, a dilatação superficial envolve quantas dimensões? 2. Então, agora a gente não vai falar em barra, agora nós vamos falar em placas, certo? Lembrando que na dilatação superficial, eu estou desprezando um eixo, porque, na verdade, os sólidos são tridimensionais, né? Então, você despreza um eixo e considera só 2. Então, a gente vai considerar a dilatação só de 2 e vai desprezar de 1. Beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos supor que você tem uma placa metálica, que é material bom condutor elétrico, para garantir que o calor flua com facilidade, certo? Depois nós vamos discutir isso, lá em propagação do calor. Então, vamos supor que você tem uma placa metálica retangular, em que no início a altura era y0 e a base era x0, certo? Tudo bem? Beleza. Aí você vai lá e aquece o conjunto. Beleza? E no fim, a base dela vai ser x e a altura dela vai ser y. Beleza? Ok? Então tá. Gente, eu havia dito a vocês para não decorar aquela fórmula do comprimento final, mas eu vou usá-la agora só para agilizar minha vida, tá bom? Então vamos lá, vamos escrever a equação do comprimento final para os dois eixos. Beleza? Vamos começar pelo eixo x. Gente, quem vai ser o comprimento final da base x? Ele vai ser o comprimento inicial x0,
que multiplica 1 mais alfa delta teta. Beleza? Tá. E quem vai ser o comprimento final da altura y? O comprimento final da altura y, ele vai ser o comprimento inicial da altura, y0, certo? Que multiplica 1 mais alfa delta t. Beleza? Vamos multiplicar as equações. Multiplicando as equações vai ficar assim, gente. xy vai ser igual a x0, y0, que multiplica. Gente, 1 mais alfa delta teta vezes 1 mais alfa delta teta. Isso aqui vai dar 1 mais alfa delta teta ao quadrado. Ok? Beleza. Vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Gente, vamos desenvolver esse quadrado perfeito aqui? Vamos lá. Quem que é o quadrado de 1 mais alfa delta teta? Lembra lá de matemática básica? Vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro, então 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 1 vezes alfa delta teta. Vai dar 2 alfa delta teta, né? Isso aqui mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, gente, vai dar alfa ao quadrado, delta teta ao quadrado, não é isso? Certo? Se você lembra lá do início da nossa aula, você vai lembrar que o alfa é muito pequeno, não é isso? Todo e qualquer alfa é muito pequeno. Da ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 5. Ao quadrado, gente, isso aqui é desprezível, cara. Esse termo aqui é desprezível. Beleza? Então, aquele quadrado perfeito, ele vai ser substituído por 1 mais 2 alfa delta teta, certo? Vamos jogar lá? Então vai ficar assim, ó. Substituindo lá vai ficar assim. xy vai ser igual a x0, y0, que multiplica 1 mais alfa delta teta ao quadrado, certo? Beleza. Pessoal, quem que é o xy? Xy é a área final, né, pessoal? A área final vai ser igual. Quem que é o x0, y0? A área inicial, né? E o que eu coloco no lugar do quadrado perfeito? 1 mais 2 alfa delta teta. Beleza? Esse cara aqui, o 2 alfa, ele ganhou um nome especial, ele foi chamado de beta, certo? E aí nós vamos chegar, então, nessa expressão aqui, ó. A área final vai ser igual à área inicial, que multiplica 1 mais beta delta teta, em que o beta é o 2 alfa, não é isso? Certo? O beta foi chamado de coeficiente de dilatação superficial, tá bom? Então, o beta é o coeficiente de dilatação superficial e ele é 2 vezes o alfa, tá? Beleza, vamos fazer a distributiva lá, gente? Pessoal, fazendo a distributiva, quem vai ser a área final? A área final vai ser igual a área inicial mais a área inicial beta delta teta. Certo? Vamos ver se todos concordam comigo. A área final, ela é a área inicial mais o que dilata, não é isso? A área final, ela é a área inicial mais o que dilata, não é isso? Todos concordam? Então, vocês concordam comigo que esse termo aqui, ó, ele representa o tanto que a área dilatou, né? Então, a área final, ela é a área inicial mais o que dilatou. Então, esse termo aqui representa o tanto que a placa dilatou. Certo? Conclusão. Quem vai ser o ΔA, então, gente? Quem vai ser o ΔA? A variação do comprimento? Da área, desculpa. Então, a variação da área ΔA, ela vai ser dada por A0 beta delta teta. Certo? Quem que é o A0? Primeiro, quem que é o ΔA? ΔA é a variação da área, né? É o tanto que a área aumenta ou o tanto que a área diminui, não é isso? Beleza, quem que é o A0? A área inicial. Quem que é o beta? Coeficiente de dilatação superficial. Qual é a relação entre o beta e o alfa? O beta é 2 vezes o alfa. Mas vocês tomem muito cuidado, hein? Porque a maioria dos exercícios dá o alfa. A maioria dá o alfa. E o povo, na pressa,
joga como se fosse o beta. Esquecem de multiplicar por 2 e erram o exercício. Então, muito cuidado. Coeficiente de dilatação linear, alfa. Coeficiente de dilatação superficial, beta. Certo? Beleza. Isso aqui vezes o delta teta. Tá bom? Então, essa é a fórmula do delta A. Tá? Lembrando que, se você quiser a área final, é só pegar a área inicial e somar com o tanto que dilatou, né? Somar com o delta A, não é isso? Mas, se você fizer questão de uma fórmula, não, eu quero uma fórmula para a área final. Olha ela aqui, ó. A área final, ela vai ser a área inicial, que multiplica 1 mais beta delta teta. Certo? Beleza? Então tá ótimo. Gente, vamos falar agora sobre dilatação de um corpo com orifício. Eu quero saber o que é que acontece com uma placa que tem um buraco no meio quando ela for aquecida. Então vamos lá? Gente, então vamos supor que você tem uma placa, certo? Que tem um orifício bem no seu centro. Ok? O que vai acontecer com essa placa quando ela for aquecida, certo? O que vai acontecer com essa placa quando ela for aquecida? Bom, a experiência mostra que quando você aquece um corpo que tem um orifício no interior, todas as medidas do corpo aumentam, inclusive o orifício. Então, o orifício dilata também, como se a placa fosse maciça, certo? E como se o orifício fosse feito do mesmo material da placa. Então, gente, o buraco vai crescer também. A experiência mostra que o buraco vai crescer também, como se ele fosse feito do mesmo material da placa, certo? Como se a placa fosse maciça, certo? Tudo bem? Então a experiência mostra que o buraco cresce. Todas as dimensões da placa crescem, inclusive o buraco, certo? Como se o buraco fosse feito do mesmo material da placa, certo? E comprovar isso? Tem como provar experimentalmente e matematicamente. O experimento chama-se anel de Gravesande. Então vamos lá, vamos ver o experimento. Gente, então você tem lá uma chapa com um orifício, né? Certo? Uma bolinha e uma chama. Vamos lá. No início, a temperatura ambiente, você percebe que a bolinha passa pelo buraco, tá vendo? Beleza. Aí ele vai lá e esquenta a bolinha. Quando você esquenta a bolinha, o diâmetro da bolinha aumenta. Até chegar uma hora que a bolinha não passa mais pelo buraco. Olha lá, ó. Quer ver? A bolinha não vai passar mais. Beleza. Aí agora ele vai lá e esquenta a chapa. Quando você esquenta a chapa aumenta. E o buraco também. Até chegar uma hora que o diâmetro do buraco fica maior do que o diâmetro da bolinha. E a bolinha passa de novo, ó. Certo? Então a chapa vai aumentando, o buraco também, até chegar uma hora que o buraco de novo fica maior que a bolinha. E a bolinha passa. Certo? Matematicamente, pessoal, tem como provar isso. Eu fiz aqui a demonstração, caso alguém tenha interesse. Então, caso alguém tenha interesse, é só pausar o vídeo e olhar a demonstração. Mas eu não vou perder meu tempo com ela, porque esse aqui é muito voltado para quem quer ITM. Fora essas duas universidades, esses dois institutos, né? Não tem necessidade, certo? Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar uma pausa aqui, então, na teoria, e vamos ver como é que os vestibulares cobram isso. Começando por uma questão da UNEMAT, Estadual do Mato Grosso, 2016, meio do ano. Uma ponte de aço possui 25 metros de comprimento, certo? Quando há 12 graus Celsius, certo? Beleza. Para que não ocorram problemas estruturais que impossibilitariam o trânsito nas pontes metálicas,
são instaladas juntas de dilatação. Pessoal, juntas de dilatação são espaços deixados entre determinada quantidade de concreto ou determinada peça metálica, certo? Para permitir a dilatação. Porque se você não deixar uma folga entre determinadas peças, se não tiver a folga, quando elas começarem a esquentar e dilatar, uma vai comprimir a outra e entorta, não é isso? Então, a gente tem que deixar uma folga entre elas para permitir a dilatação e impedir que entorte, certo? Beleza. Depois a gente vai discutir melhor a junta, tá? Qual o comprimento da junta, certo? De dilatação necessário, no caso necessário, né? O comprimento. Mas tudo bem, vamos lá. Qual o comprimento da junta de dilatação necessária para evitar problemas estruturais nessa ponte? Então, qual é o comprimento da junta, certo? Para permitir que o cara dilate e não corra o risco de encostar, comprimir e entortar, certo? Beleza. Quando a temperatura atingir 38 graus, beleza? Considere o coeficiente de dilatação linear do aço. Então, gente, ele deu o alfa, né? Ele deu o alfa do aço. Beleza? Considere o coeficiente de dilatação linear do aço, desculpa, igual a 11 vezes 10 a menos 6, olha a unidade, graus Celsius a menos 1. Beleza? Então, vamos fazer? Lembrando que a prova é feita lá em Cáceres, né? Então, você vai lá para Cáceres fazer a prova. Olha lá. Já entra no clima, já. Viajando para Mato Grosso. Então, você vai lá para Mato Grosso fazer a prova do Neymar, certo? E você vai acertar essa questão, porque você sabe a matéria. Vamos ver como é que faz? Gente, então a junta é uma folga que você deixa em determinadas quantidades para permitir a dilatação e para que o cara não entorte. Então, ali no caso, o que é que vai acontecer? No caso, o que vai acontecer vai ser o seguinte: você tem uma peça de aço, certo? De comprimento inicial L0, no caso 25 metros. Aí você tem a outra peça de aço, certo? E você deixa uma folga entre elas para permitir que elas dilatem, certo? E não comprimam e entortem. Beleza? Como nós havíamos visto lá no início da matéria, a gente considera que o cara dilata só para frente. Então, a placa de aço de trás, ela vai dilatar para frente. A próxima placa vai dilatar para frente, certo? E assim sucessivamente. E qual é o limite que a barra pode dilatar? O limite que ela pode dilatar é até encostar na outra. Então, o tamanho da junta de dilatação é o ΔL. Então, a barra ela pode dilatar até chegar na outra, certo? Então, a junta de dilatação é o ΔL, certo? Então, traduzindo, a pergunta do exercício é a variação do comprimento dos pedaços de aço da ponte. Essa é a pergunta dele. Beleza? Então, a junta de dilatação, ela mede o ΔL, certo? Tudo bem? Aí vamos lá. Como é que a gente calcula mesmo ΔL, gente? ΔL igual a L0 vezes o alfa vezes o Δθ, certo? Vamos lá. Quanto que é o comprimento inicial da barra? 25. Quanto que é o alfa? 11 vezes 10 a menos 6. E o Δθ, temperatura final 38, menos a inicial, que era 12. Fazendo a conta, gente, deu 25 vezes 11 vezes 26. Isso dá 7.150 vezes 10 a menos 6. Qual que é a unidade mesmo? Metro, porque o L0 estava em metro, certo? Eu vou andar a vírgula 3 casas, aí isso aqui vai ficar 7,15 vezes 10 a menos 3 metro, não é isso? Metros. Gente, o 10 a menos 3 é o milímetro, não é isso? Então, o ΔL vai dar 7,15
milímetros. Alternativa letra D. Professor, e questão difícil? Não, gente, não. Não. Mas o problema é que as pessoas não interpretam a situação. Por favor, você tem uma placa, você tem a outra. E a distância entre elas é o ΔL da de trás, é ou não é? Tudo bem? Então, a barra de trás, ela vai dilatar tudo para frente. E qual é o máximo que ela pode dilatar? É até encostar na próxima. Então, a junta de dilatação, ela tem que ter qual tamanho? A junta de dilatação tem que ter qual tamanho? A junta de dilatação tem que ter o tamanho esperado para o ΔL da barra. Certo? Então, a junta de dilatação tem que ter o mesmo tamanho daquilo que a barra pode dilatar, certo? Tudo bem? Ok? Bom, continuando então, vamos lá. Vamos fazer agora um outro exercício. Eu faço a questão que caiu no FG, e ele fala assim: deseja-se acoplar um eixo cilíndrico, certo? A uma roda com um orifício circular. Então, ele quer encaixar um eixo numa roda que tem um buraco, certo? Beleza. Entretanto, como a área da seção transversal do eixo é 2% maior que a do orifício, pessoal, vamos lá. O que é seção transversal? Seção transversal, gente, é quando você faz um corte no cara perpendicularmente. Então, você vai lá e corta assim, ó, pá, perpendicularmente. Que na roça, o povo chama de banda. Quando você corta de banda, assim, ó, certo? No caso da minha caneta, qual figura que forma? Quando eu faço um corte perpendicular, qual figura que eu obtenho? Um círculo, não é isso? Então, isso aqui é secção transversal, certo? Tudo bem? É quando você faz um corte perpendicular, e no caso da minha caneta, a figura formada é um círculo, beleza? Que é o mesmo caso do eixo, né, gente? O eixo, quando você corta, ele forma um círculo também, né? E o que o enunciado está falando? O que o enunciado está falando? Que a área do círculo do eixo é 2% maior do que a área do círculo do buraco. O que quer dizer? O eixo não entra, cara. O eixo não entra. Ele é mais grosso que o buraco, certo? Você nada, não entra. Ah, lembrando que quando você corta assim, é secção transversal, né? Quando você corta pegando tudo, você vem e pega aqui, ó, pá, é o que nós chamamos de seção longitudinal. Que na roça o povo fala de comprido. Então tem o de banda e tem o de comprido, certo? Beleza. Então o eixo não entra na roda. Foi isso que a gente viu, né? Você tenta encaixar o eixo na roda, não entra. Aí, qual foi a decisão do cara? Decide-se, então, resfriar o eixo e aquecer a roda. Pessoal, aqui eu quero discutir um negócio com vocês. Ó. Ele tem três possibilidades. O eixo não entra na roda, né? O eixo ele é mais grosso do que o buraco, né? Eu tenho três possibilidades. Eu posso resfriar o eixo, porque quando eu resfrio o eixo encolhe, né? O diâmetro, inclusive, não é isso? Certo? Aí o eixo encolhe, e aí chega uma hora que ele passa no buraco. Beleza. Qual a outra possibilidade que eu tenho? Eu posso aquecer a roda. Porque quando eu aqueço a roda, o buraco cresce também, né? Como se fosse um corpo maciço, né? Do mesmo material da roda, né? O buraco cresce também, até chegar uma hora que o eixo passa. Ou então tem a terceira possibilidade, que foi essa que ele adotou. Qual que foi a terceira possibilidade? Resfria o eixo e aqueça a roda. Então diminui o eixo, a roda aumenta até chegar uma hora que passa, certo? Tudo bem? O eixo e a roda estão inicialmente à mesma temperatura de 30 graus Celsius. Beleza. Resfriando-se o eixo para menos 20, gente, então o eixo estava a 30 e vai para menos 20, né? Calcule o acréscimo mínimo de temperatura. Gente, acréscimo é a mesma coisa que variação. Ele quer saber qual é a variação de temperatura da roda, certo? Para que seja possível fazer o acoplamento.
Então, qual tem que ser a menor variação de temperatura da roda para que ela encaixe, para que o eixo entre no buraco, certo? O eixo e a roda são de alumínio, cujo coeficiente de dilatação superficial, então ele deu beta, hein? Ele deu beta, cuidado, hein? Cujo coeficiente de dilatação superficial é de 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, certo? Beleza. Bom, gente, eu acho que aqui não tem segredo, né? A ideia é muito simples. Quando é que o orifício vai, que o eixo, perdão, vai entrar no buraco? Quando o tamanho do buraco for maior que o do eixo. Então, quando é que o eixo vai entrar no buraco? Quando a área do buraco, a área do orifício, for maior que a área do eixo, certo? Então, no momento em que o buraco for maior que o eixo vai passar, né? Vai passar, beleza? Ok? Ah, deixa eu falar um negócio para vocês. Nesse exercício aqui, como ele falou em área, então eu estou usando área para resolver. Então, quando é que o eixo passa pelo buraco? Quando a área do buraco for maior que a área do eixo, certo? Se o exercício estivesse falando em diâmetro, então, se o exercício, em vez de me dar a área, ele tivesse me dado diâmetro, gente, por favor, é uma medida de comprimento. Aí, como é que eu resolveria o exercício? Se o cara tivesse me dado o diâmetro, eu faria assim, ó. Quando é que o eixo passa pelo buraco? Quando o comprimento final do diâmetro do buraco for maior que o comprimento final do diâmetro do eixo, certo? Então, por favor, falou em diâmetro, a gente usa comprimento. Falou em área, a gente usa área, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando que a área inicial do eixo, como o exercício havia dito, ela era 2% maior do que a do orifício, né? Gente, se você é 2% maior do que o cara, você é 102%, não é isso? É ou não é? Se você é 2% maior, você é 102%. Beleza? Dele. Ok? Vamos lá? Como é que a gente calcula a área final mesmo? A área final, ela é a área inicial mais a variação, não é isso? Então, a área final mais a variação do orifício terá que ser maior que a área inicial. Pô, eu falei área final ou área inicial? Peraí, deixa eu repetir. O eixo vai entrar no buraco quando a área do buraco for maior que a do eixo, não é isso? Então, a área inicial do buraco mais a variação da área do buraco terá que ser maior que a área inicial do eixo mais a variação da área do eixo, certo? Beleza. Então vai ficar assim, ó, área inicial mais... Gente, como é que você calcula a variação da área? A0, beta, delta, teta, certo? Entre parênteses, orifício, para você lembrar que são os dados do buraco. Isso aqui vai ter que ser maior que área inicial mais área inicial, beta, delta, teta, entre parênteses, eixo. Para você lembrar que são os dados do eixo, certo? Agora vamos jogar os dados. Vamos lá. Área inicial do orifício mais área inicial do orifício. Beta, quanto que é o beta? Gente, vocês lembram que o orifício ele se comporta como se fosse maciço, do mesmo material, né, da roda, de alumínio, né? O beta é 5 vezes 10 a menos 5. Vezes o delta teta da roda, que é o que a gente quer, né? O orifício está na roda, então ele aquece da mesma maneira que a roda. O delta teta da roda é a pergunta do UFG. Isso aqui vai ser maior que, vamos lá, área inicial do eixo, gente. Olha lá em cima, 102% da área inicial do orifício, né? 102% é 102 sobre 100. É 1,02. Então, 1,02 vezes a área inicial do orifício mais, vamos lá? Área inicial do eixo, 1,02 vezes a área inicial do orifício,
vezes o beta. Quem que é o beta mesmo? 5 vezes 10 a menos 5, vezes o delta teta. Gente, qual foi o delta teta do eixo, cara? Temperatura final menos 20, menos a inicial, que era 30, não é isso? Delta teta do eixo, temperatura final menos 20, menos a inicial, que era 30. Beleza? Ok. Agora é matemática básica. Gente, a área inicial do orifício, ela está em todos os termos, né? Então, eu posso simplificá-la, certo? Beleza? Aqui sobrou 1, não foi? E lá sobrou 1,02. Você vai passar o 1 para o outro lado? Quanto que é 1,02 menos 1? 0,02. Então, o que foi que sobrou, então? 5 vezes 10 a menos 5, delta teta da roda. Isso aqui tem que ser maior que 0,02 menos... Aí, gente, menos 20 com menos 30, menos 50, vezes 5, vezes 1,02, vai dar menos 255 vezes 10 menos 5. Certinho? Aí agora, como é que você sai dessa conta aqui? Eu fiz o seguinte, eu andei a vírgula 5 casas. Olha só o que ficou. 5 vezes 10 a menos 5, delta teta da roda, vai ser maior que... Aí eu andei a vírgula 5 casas. Ficou 2.000 vezes 10 a menos 5. Você pode reparar que vai dar a mesma coisa. 2.000 vezes 10 a menos 5 é o 2 vezes 10 a menos 2, né? Aí se andar a vírgula 2, 0,02. Tá perfeito aqui, certo? Beleza? Menos 255 vezes 10 a menos 5. Agora, o 10 a menos 5 está em todos, né? Amém. Amém. Que elimina esse inconveniente, certo? Beleza? Pessoal, 2.000 menos 255. 1.745, não é isso? Dividido por 5, que o 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, o delta teta da roda vai ter que ser maior que 349 graus, que é 1.745 dividido por 5, 349. A gente considera que o igual já serve. Então, quando a área final do orifício for igual à área final do eixo, a gente já considera que o igual serve. Mas, gente, você sabe que o igual, na verdade, não serve, né? O igual você às vezes entra, certo? Bem, às vezes com muita força, passa creme, não sei o quê, mas na verdade deveria ser maior que 349, mas a gente considera que o igual já serve. Então a resposta é igual a 349. Porque ele pediu a variação de temperatura mínima, né? Então, o mínimo 349, certo? Beleza, vamos lá. Vamos falar agora do terceiro tipo, é a dilatação volumétrica, certo? Vamos lá. Pessoal, a dilatação volumétrica é aquela que envolve 3 dimensões, né? E se a gente for levar ao pé da letra, é só essa que tem. Essa é a única que existe, pois todos os sólidos são tridimensionais, beleza? Então, vamos supor que você tenha um prisma, aliás, certo? Um prisma de base x0, altura y0 e a largura z0, certo? Tudo bem? Aqui não está batendo a notação porque eu peguei o exercício, eu peguei a figura de um livro, certo? O livro Física Clássica. Tudo bem? A gente não usa I e F, a gente usa 0 para o inicial, né? E o final a gente deixa sem nada. Ok. Professor, quando você aquece o cara, ele dilata. Uhum. Sim. Ele dilata nas 3 dimensões, né? Sim. Então varia o volume, né? Varia. Tem como demonstrar a forma da variação do volume? Tem. Você vai fazer igual eu fiz para o ΔA. Você vai lá, monta as 3 equações do comprimento final, que agora são 3, né? Multiplica as 3, certo? Bem? E aí vai surgir, na hora que você desenvolver o cubo perfeito, vai surgir um tal de 3 alfa, que a galera chamou de gama, certo? Bom,
Eu não vou fazer demonstração, porque eu acho que não tem necessidade mesmo, certo? Vamos direto, então, no resultado. Então, como é que a gente calcula a variação do volume? ΔV. ΔV é igual a V0, gama, delta θ. ΔV igual a V0, gama, delta θ. Certo? Vamos lá. Quem que é o ΔV, gente? Variação do volume. É o tanto que o volume aumenta se o cara for aquecido ou diminui se o cara for resfriado. Quem que é o V0? Volume inicial. Quem que é o delta θ? Variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. E o gama vem lá da demonstração, é o 3-alfa. E ele ganhou um nome próprio, né? Ele ficou conhecido como coeficiente de dilatação volumétrica. Também tem um outro nome, gente. Coeficiente de dilatação cúbica, certo? Então, coeficiente de dilatação volumétrica ou coeficiente de dilatação cúbica, e ele vale 3 vezes o alfa, certo? Bom, se me pedirem o volume final, o que é que eu faço? Mesmo esquema. Mesmo esquema. Gente, o volume final, ele é o inicial mais o que dilata, não é isso? O volume final, ele é o inicial mais o que dilata, certo? O que eu posso colocar no lugar da variação? No lugar da variação ΔV, eu posso colocar V0, gama, delta θ. Não é isso? V0, gama, delta θ. Colocando V0 em evidência, quem vai ser o volume final? Ele vai ser o inicial, que multiplica 1 mais gama delta θ. Certo? 1 mais gama delta θ. Aí. Olha, mesma observação. Tem a necessidade de decorar essa fórmula? Não, não precisa. Se o cara me pedir o volume final, eu calculo ΔV separadamente e depois somo com o inicial, certo? Não tem necessidade de decorar essa fórmula, ok? Beleza. Pessoal, vamos fazer umas observações agora. A primeira é sobre os sólidos anisótropos. Anisótropos. Olha só, o que é um sólido anisótropo, para quem não sabe? Sólido anisótropo é aquele em que, em cada direção, a dilatação ocorre de uma maneira diferente, certo? Então, anisótropo é aquele que, em cada eixo, temos um alfa, certo? Olha só, nós vamos voltar lá no slide de dilatação superficial. Olha aqui, ó. Gente, se você observar a demonstração, você vai ver que eu considerei o alfa do eixo X, como diz o povo na rua, igual ao alfa do eixo Y. Foi ou não foi? Sim. Aí você vai falar assim também, sim ou de menor? O que anda de a pé, né? A galera que fala igual, né? Conzinho, igual, galfo, malmita, e assim vai. Vocês perceberam que eu considerei o alfa do eixo X igual ao alfa do eixo Y. Quer dizer que, na hora de fazer a demonstração, eu considerei aquela placa ali como sendo isótropa ou isotrópica, que é o jeito que a galera mais fala. Então, o que é o isotrópico? É aquele que tem o mesmo coeficiente de dilatação em todos os eixos. Então, o alfa do X é o mesmo do Y, certo? Tudo bem? E qual é a característica deles? Muito simples. Materiais isotrópicos são materiais que têm o mesmo alfa em todas as direções e, por conta disso, eles mantêm o formato. Eles mantêm o formato. Então, por exemplo, gente, uma placa quadrada, isótropa, isotrópica, certo? Tem o mesmo alfa nos dois eixos, né? Se você aquecê-la, ela vai dilatar da mesma forma nos dois eixos, continuando um quadrado. Continuando um quadrado, certo? Agora, e uma placa quadrada anisótropa? Aí não. Aí não. Gente, uma placa quadrada anisótropa, cada eixo tem o seu alfa. O que isso quer dizer?
que ela vai dilatar de maneiras diferentes. Em cada eixo, uma dilatação diferente. Então, uma placa quadrada não permanecerá um quadrado, certo? Tudo bem? Professor, o que o vestibular pode perguntar além disso que você falou? Bom, eles podem te perguntar, por exemplo, para calcular o ΔV. Calcule a variação de volume de uma placa anisótropa. Gente, se isso acontecer, a fórmula é a mesma. ΔV igual a V0 gama delta teta. A diferença é que o gama não vai ser 3 alfa mais, porque cada eixo tem o seu alfa. O gama, na verdade, vai ser dado pela soma dos alfas. Ele vai ser o alfa x mais o alfa y mais o alfa z. Certo? Tudo bem? Mas ninguém pergunta isso aqui, ó. Sumiu, tá bom? Beleza. Vamos falar agora sobre lâminas bimetálicas. E isso cai bastante, hein? Nossa, isso cai demais. Demais. Gente, o que são lâminas bimetálicas? Para quem não se lembra. São são dispositivos, desculpa, formados por duas laminazinhas de materiais diferentes. Então, uma lâmina é um dispositivo formada por dois materiaizinhos metálicos ou ligas metálicas diferentes, coladas fortemente, certo? Então, são duas lâminas metálicas ou de ligas metálicas, né? Fortemente coladas, beleza? Aí, o que vai acontecer com a lâmina quando ela for aquecida ou resfriada? Vamos lá. Então, aqui você tem uma lâmina, por exemplo, gente, feita de duas ligas, latão e invar. Uma lâmina bimetálica, ela é formada por duas laminazinhas fortemente coladas, né? São ou metais ou ligas metálicas, né? O latão, para quem não sabe, é uma liga de cobre e zinco, certo? É uma liga de cobre e zinco. E o invar, pessoal, o invar é uma liga de níquel e ferro. Você sabe de onde vem a palavra invar? Vem do francês. Agora eu vou mostrar que eu sou bom em francês. Invariable, que significa invariável. Gente, o invar, ele tem um coeficiente de dilatação linear tão pequeno, mas tão pequeno, que o invar é quase indilatável. É quase indilatável. Então, eu tenho certeza que quem terá o maior alfa? O latão. O latão vai ter um alfa maior que o invar, certo? Aí agora vem a pergunta. Dois caras de mesmo tamanho, aquecidos da mesma forma, quem dilata mais? Ó, mesmo L0, mesmo delta teta, quem dilata mais? O de maior alfa. Quanto maior alfa, maior o delta L, certo? Então a gente vai perceber que a porção de latão vai dilatar mais que a de invar. Só que tem um problema. O latão está grudado no invar, então ele não consegue abrir distância, certo? Ele não consegue abrir distância do invar. Para compensar isso, o que a lâmina vai fazer então, gente? Cara, ela vai curvar, a lâmina vai curvar, e nesse caso, ela vai curvar para baixo. Professor, por que ela vai curvar para baixo? Porque curvando para baixo, o latão fica do lado de fora, certo? Ele fica na parte de fora, não é isso? E quem está na parte de fora é o maior. Quem estiver na parte de fora será o maior. O latão não tem de dilatar mais? Se o latão tem de dilatar mais, então ele tem que ficar por fora. E porque o por fora é o maior, certo? Então a lâmina curvará para baixo. E se eu resfriasse essa lâmina, hein, gente? Se eu resfriasse essa lâmina, ela curvaria para cima, certo? Por quê, professor? Vamos lá, vamos pensar. Se eu resfriasse essa lâmina, ela curvaria para cima. Por quê? Muito simples. Porque o latão, ele é o que mais dilata quando aquecido, mas ele também é o que mais contrai quando resfriada a barra.
Quando resfriar da lâmina. Então, quando você resfriar a lâmina, o latão vai ser o que mais vai contrair. E quem contrai mais fica menor. E o menor tem que ficar por dentro, não é isso? Então, o que vai acontecer? O menor tem que ficar por dentro, não é isso? Então, a lâmina vai curvar para cima, porque curvando para cima, o latão fica por dentro, quem está por dentro é o menor. E a gente sabe que o latão é o que vai contrair mais, tem que ficar menorzinho. Professor, onde que é usada essa lâmina, hein? Cara, a lâmina é usada, por exemplo, em ferros de passar roupa. Gente, a lâmina é usada em todo equipamento elétrico que precisa de um controle de temperatura. Todo equipamento elétrico que demanda um controle de temperatura usa lâmina. Por exemplo, ferro de passar roupa. Qual que é a ideia do ferro? Então, você tem aqui, na minha mão esquerda, a lâmina. Beleza? Aí, no início, a lâmina está lá, encostada, fechando o circuito. Aí, a corrente elétrica passa, né? Certo? Vocês se lembram que a passagem de corrente elétrica dissipa energia, gera calor, né? Calor esse que aquece. É isso que o ferro faz, né? É o chamado efeito Joule. Então, ocorre um aquecimento. Bom, só que, obviamente, o ferro não pode ficar esquentando, senão chega uma hora que ele queima as roupas, né? Então, o que a lâmina faz? Chega um momento que a temperatura do ferro ela atinge aquele limite que o fabricante definiu. Se a temperatura superar aquilo, a lâmina curva, né, gente? A lâmina curva e abre, não é isso? Quando a lâmina curva, ela desencosta e o circuito agora está aberto, não é isso? E com o circuito aberto, não passa corrente. E se não passa corrente, para de dissipar calor por efeito Joule. Então, é a lâmina quem controla para a temperatura não ficar excessivamente alta e o ferro queimar as coisas. Aí, para de passar corrente, né? Para de dissipar calor, vai esfriando, aí a lâmina vai voltando, encosta de novo. Pronto, voltou a funcionar. Tudo bem? Como é que são chamados esses dispositivos elétricos que controlam o circuito por temperatura? Termostato. Então, a lâmina ela é conhecida como termostato. Ela é um dispositivo que controla o circuito a partir da temperatura, certo? Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar agora da variação da densidade com a temperatura. Gente, densidade é uma grandeza que muda ou não com a temperatura? Sim, porque muda o volume. Se muda o volume, muda a densidade, não é isso? Porque a massa não muda. A massa não muda. A massa não muda com a temperatura, mas o volume muda. Então, por tabela, muda a densidade. Consequentemente, o que eu posso dizer? Que densidade é uma grandeza termométrica. Ela varia com a temperatura, não é isso? Tudo bem? Então, densidade é uma grandeza termométrica, ok? Vamos supor que você tem um cara que no início o volume dele era V0 e a densidade dele era D0, tá bom? Então, lá, D0 é igual a massa sobre o volume inicial. Quem que vai ser a massa? D0V0, certo? Guarda essa relação aqui. Vamos supor que você aqueça o cara, aí o volume mudou, não foi? Vamos chamar o volume no fim de V. E a densidade no fim de D. Reparem que a massa não mudou, né, gente? A massa é a mesma. Bom, então vai ficar assim, ó. Densidade final vai ser igual a massa sobre... Como é que calcula mesmo o volume final? O volume final é o inicial mais a variação, não é isso? Então, densidade final vai ser igual a massa sobre volume inicial mais... Gente, o que eu ponho no lugar do ΔV? V0, gama, delta teta. Tá bom. Coloque o V0 em evidência. Então, quem que vai ser a densidade final? Massa sobre volume inicial, que multiplica 1 mais gama delta teta. Pessoal, quem que é esse cara aqui? Massa sobre o volume inicial.
Esse cara é a densidade inicial. Esse cara é a densidade inicial, certo? Pronto, tá aqui. Então, qual que é a relação da densidade com a temperatura? Densidade final vai ser igual a densidade inicial sobre 1 mais gama delta teta. Certo? Gente, o que essa fórmula nos mostra? Ela nos mostra o seguinte. Quando você aquece o cara, o delta teta é positivo, né? Quanto maior o delta teta, menor a densidade. Né? O que faz todo sentido, né? O que faz todo sentido. Porque quando você aquece o cara, aumenta o volume. Aumentando o volume, diminui a densidade. Perfeito. Tudo bem? Beleza? Ok. Vamos ver uns exemplos agora de dilatação no dia a dia? Vamos lá? Gente, o primeiro exemplo que eu peguei foi dos cabos de alta tensão. Você pode reparar que os cabos de alta tensão nunca são colocados esticados, né? Nunca. Nunca são colocados esticados. Por quê? Porque se você coloca o cabo esticado, vai que esfria. Se esfriar, o cabo contrai, na verdade. E ao contrair, ele arrebenta, certo? Então, os cabos de alta tensão, eles têm uma folga, né? Exatamente para permitir essa contração, beleza? Bom, outro exemplo. Quando uma pessoa corta, a gente sugere que ela ponha gelo no local. A finalidade do gelo é ajudar a estancar o sangramento, pois o gelo promove a vasoconstrição, não é isso? Então, vai ocorrer uma diminuição do diâmetro do vaso, dificultando a passagem do sangue, certo? Então, essa aqui seria uma outra possibilidade. Gelo para fazer a vasoconstrição e diminuir o sangramento. Beleza. O que mais? Juntas de dilatação. A gente já discutiu isso, né? Lá no exercício, mas agora vamos ver a coisa bonitinha. Então, gente, juntas de dilatação são pequenos espaços que a gente deixa entre as peças adjacentes, com qual finalidade? Para permitir que elas dilatem e não corra o risco de elas começarem a comprimir e entortar, ou então até estourar, né? Puff, sair uma, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, trilho de ferrovia. Trilho de ferrovia, por exemplo, ó, você deixa uma folga entre os trilhos para permitir a dilatação para que o trilho não entorte. Pontes também faz uma determinada quantidade de asfalto, concreto, deixa uma folga, faz outra, deixa uma folga, para permitir a dilatação, certo? Você sabe que, cara, apesar de a dilatação não ser perceptível a olho nu, eu não vejo, né, o cara crescendo, não é isso? Ela não pode ser desprezada. Por exemplo, a maior ferrovia do planeta chama-se Transiberiana. A Transiberiana tem 9.000 quilômetros de extensão. E se você fizer o cálculo da dilatação dela entre inverno e verão, isso dá 50 quilômetros. Então, a Transiberiana dilata até 50 quilômetros em média entre o inverno e o verão. Pelo amor de Deus, quando eu estou falando para você que a Transiberiana dilata 50 quilômetros, eu estou dizendo que os trilhos vão dilatando e ocupando esses espaços vazios, né? E a soma de tudo dá 50 quilômetros, pelo amor de Deus. Porque uma vez dando aula eu falei isso, aí o que um aluno falou? Uai, quer dizer então que no verão ela vai 50 quilômetros para frente? Não, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Que no verão ela vai para frente e que no inverno ela encolhe. Ela encolhe. Não, não é isso. São esses espaços entre os trilhos é que vão sendo preenchidos, certo? Já pensou se fosse assim no inverno? Aí ela encolheu, aí o maquinista tá lá, de repente ele para, aí a galera, o que é isso? O que é isso? A maquinista, desce, gente, desce, porque a ferrovia acabou. E agora vocês vão tocar a pé aqui na região de Yakutsk, na Sibéria, certo? Que isso, cara? Não, não é assim não, certo? Quer ver um outro exemplo bom? Azulejos. Azulejos, a gente nunca põe os azulejos encostados um no outro, a gente sempre deixa uma folga para permitir a dilatação do azulejo. Nesse espaço vazio, o pessoal põe uma massa. O nome dela é rejunte. A finalidade do rejunte, gente, é não deixar a água penetrar.
Porque se você não põe a massa, a água penetra, cara. Que a gente sempre limpa a casa. Aí a água penetra e vai começar a acumular embaixo, até arrebentar o teto do vizinho de baixo, certo? Tudo bem? Então não pode. Então rejunte é uma massa elástica, porque aí o azulejo pode dilatar e depois voltar, certo? Ele é uma massa elástica e impermeável, para não permitir que a água penetre. Além de que o rejunte protege acidente, né? Porque se você deixar o espaço vazio entre os azulejos, pode ser que alguém prenda o dedo, certo? Aí vai, quebra. Então, pode ser uma possibilidade. Nem todo pedreiro sabe disso, né? Olha o cara aqui, não botou rejunte. Olha lá, ó. Ó. Certo? Esquentou, começou a comprimir e... Já pensou? Você morar numa casa assim, tá lá... E outra, fazer os azulejos tudo de novo. Nossa, que trabalho, que trabalho. Que dor de cabeça. Fora o preço, né? Fora o preço. Certo? 2 anos atrás aconteceu em São Paulo um fato relacionado às juntas de dilatação. Vamos ver rapidinho aqui uma reportagem do jornal Hoje. Motorista parado em São Paulo, a gente vê todo dia. A surpresa estava na cena da janela. Parte do viaduto de uma das principais vias da cidade desabou. Eram 13h30 da manhã e a fila de carros dava pista de um problema pouco trivial no caminho. Foi no trecho que leva à Zona Norte, na altura do Parque Vila Lobos e da CEAGESP, o maior entreposto de alimentos da América Latina, uma região de trânsito de muitos caminhões que abastecem a cidade. A parte elevada da pista da Marginal Pinheiros desceu e criou um degrau. Gente, aqui é um rejunte gigante. Então, qual foi a ideia? Você tem a junta de dilatação lá do viaduto. Obviamente tem que ter para permitir a dilatação. Só que aí o que acontece? Não tem a massa ali, né? Não tem um rejunte. Aí a água vai penetrando, penetrando, penetrando. E vai fazendo o que com a base? Corroendo a base, corroendo a base. O que seria o certo? A prefeitura fiscalizasse os viadutos para ver a estrutura da base. Porque a água da chuva toda hora vai entrando e vai corroendo. Como lá em São Paulo não estavam fazendo a manutenção, chegou uma hora que a base cedeu e a pista, buf, caiu, certo? Graças a Deus não teve nenhum acidente grave. Foi de madrugada, né? Mas mesmo em São Paulo, madrugada tem muita gente, né? Não agora. Nessa, nessa pandemia, por exemplo, mas normalmente tem. Mesmo em São Paulo tem muita gente de madrugada. Certo? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o amálgama. O amálgama é uma liga metálica que, que era usado em obturações. O amálgama era muito utilizado em obturações, em restaurações odontológicas, certo? Por que o amálgama, que é uma liga de mercúrio, prata e estanho, era utilizado nas obturações? Sabe por quê? Porque o amálgama ele tem um coeficiente de dilatação linear muito próximo ao esmalte do dente. Gente, o coeficiente de dilatação linear do amálgama é muito parecido com o do esmalte do dente. Qual que é o efeito disso? Ele dilata praticamente junto com o dente, certo? Então, quando você toma alguma coisa muito quente, a obturação, ela dilata o mesmo tanto do dente, não deixando folgas que poderiam dar infiltração, não é isso? E se você tomar algo muito gelado, quando o dente contrai, o amálgama contrai junto, não correndo o risco de ficar apertado e dar dor de dente, podendo até ser expelido do dente, certo? Tudo bem? Hoje em dia, o amálgama caiu em desuso, porque é uma liga de mercúrio, né, gente? Certo? E mercúrio é tóxico. Beleza? Hoje em dia eles usam resinas. Ok? Beleza. Agora vamos discutir um outro caso muito interessante. Ou todos esses casos já caíram no vestibular, hein? Todos esses casos já caíram no vestibular. Muito importantes esses. Vamos lá. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação. Eu já passei. De você colocar um líquido muito quente dentro do copo de vidro, ou de plástico, por exemplo, e o copo de vidro trinca, racha, certo?
Tudo bem? Então, eu já fiz isso despejando água fervente dentro de uma vasilha de plástico. A vasilha rachou inteira e vazou. Vazou a água toda, certo? O que é que acontece? Por que quando eu coloco um líquido muito quente dentro de um copo de vidro ou de plástico, por exemplo, pode acontecer de o copo trincar todo, estourar, certo? O que é que está acontecendo? Bom, gente, o que está acontecendo é o seguinte. Quando você coloca um líquido muito quente dentro do copo de vidro, o vidro, a gente vai estudar isso ainda, mas o vidro ele é mau condutor de calor. O que isso quer dizer? Ele não consegue espalhar a energia ao longo dele com facilidade. Então ele recebe aquela água muito quente, recebe calor daquela água quente e a parte de dentro esquenta bem mais do que a parte de fora, porque o vidro demora para espalhar esse calor, certo? Então a parte de dentro ela esquenta bem mais que a parte de fora. O que vai acontecer? A parte de dentro vai dilatar mais que a de fora. Então, é um cara que está crescendo por dentro, não é isso? Ele está crescendo por dentro. A parte de fora não acompanha e o copo, pá, estoura, certo? Muitas pessoas não sabem, mas elas fazem uma coisa que ameniza muito esse problema. Sabe o quê? Colocar uma colher. Colocar uma colher metálica antes de despejar o líquido no vidro, certo? Aí o povo vai lá e derrama o líquido quente sobre a colher. Sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: quando você derrama o líquido sobre a colher, uma parte do calor é captado pela colher. Então acaba que o vidro não recebe tanto calor igual receberia antes. A colher fica com uma parte. Aí a parte de dentro do vidro, não recebendo tanto calor, também não dilata tanto e acaba que não estoura. Certo? Tudo bem? Então a colher capta uma parte para ela e o vidro não recebe tanto calor assim, aí não dilata tanto a parte de dentro, acaba não estourando. Aí você deve falar assim, você deve estar pensando assim, pô, nunca vi isso. Gente, quando eu faço essa pergunta em sala, a grande maioria dos alunos nunca viu isso. Sabe por quê? Porque hoje em dia nós usamos um vidro chamado de Pirex, ou o pessoal também fala temperado, certo? O vidro Pirex, ele tem uma coisa a mais do que os vidros comuns. Ele tem o elemento boro. O vidro comum, ele é basicamente sílica, né? Silicatos, né? E o Pirex, ele tem o elemento químico boro a mais. O acréscimo do boro, ele promove uma diminuição considerável do coeficiente de dilatação linear. Então, gente, quando eu acrescento boro ao vidro comum, o alfa cai muito, cara. Professor, por quê? Aí, gente, é a questão da estrutura molecular. Não cabe a nós sabermos isso. Eu não tenho que saber qual que é a estrutura do vidro Pirex, até mesmo porque vidro não forma reticulados cristalinos, ele é amorfo, ele não tem um padrão, então assim, é muito complicado avaliar, certo? Eu não sou engenheiro de materiais trabalha com isso, certo? Bom, então quando eu vou lá e adiciono o elemento químico boro, ocorre uma queda brusca do coeficiente de dilatação linear do vidro. E se o alfa é muito pequeno, o que é que acontece, gente? Pessoal, quando o alfa for muito pequeno, o cara praticamente não vai dilatar. Se o alfa for muito pequeno, o cara vai tornar-se praticamente indilatável, certo? E aí, o que acontece? Se o cara praticamente não dilata, então não vai acontecer esse negócio de estourar, entendeu? Então a parte de dentro praticamente não dilata. A parte de fora também não. Então o cara não estoura, certo? Não estoura, tudo bem? Vamos ver como é que o vestibular cobrou isso? Isso aqui é a Federal do Rio Grande, certo? Rio Grande. Eu sou filho de gaúcho, né? O pessoal fala Rio Grande. Vamos lá. Em certo instante, um termômetro de mercúrio com paredes de vidro. Então aqui, gente, termômetro de mercúrio com paredes de vidro. Beleza. E se encontra a temperatura ambiente.
Então, o termômetro estava à temperatura ambiente, certo? Beleza. Ele é imerso em um vaso que contém água a 100 graus. Então, você vai lá e enfia o cara num recipiente com água a 100 graus, certo? Observe-se que no início, o nível da coluna de mercúrio cai um pouco. E depois, então aqui, ó, nível da coluna de mercúrio cai um pouco. E depois se eleva muito acima do nível inicial. Então, gente, olha só o que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo. Quando você coloca o termômetro de mercúrio dentro da água quente, a primeira coisa que acontece é uma queda no nível do mercúrio, para depois subir. Aí você, uai, mas quando eu coloco o termômetro de mercúrio na água quente, o mercúrio não dilata e não tinha que subir? Por que ele caiu primeiro, professor? Sabe por que ele caiu primeiro? Vamos lá. Essa pergunta é muito boa, né? Pessoal, quando eu coloco o termômetro de mercúrio lá em contato com a água quente, o vidro envolve o mercúrio, né? Então, quem recebe calor primeiro? O mercúrio que está lá dentro ou o vidro aqui fora? Quem recebe calor primeiro é o vidro. É o vidro, certo? Então, o que acontece? O vidro recebe calor primeiro e começa a dilatar. Só que o vidro não é bom condutor de calor. Então, ele leva um certo tempo para que o calor chegue até o mercúrio, certo? Então, vai levar um certo tempo para o calor do vidro chegar até o mercúrio. Enquanto o mercúrio não recebeu calor, o vidro já está dilatando. E quando o vidro dilata, aumenta a área da base e o mercúrio desce. Porque o mercúrio não recebeu calor ainda, o mercúrio não dilatou ainda, certo? O mercúrio não dilatou ainda, desceu. Beleza? Ok. Aí o vidro vai lá, chega uma hora que o calor chega ao mercúrio, né? Quando o mercúrio receber calor, agora sim, aí ele vai lá, vai receber calor, vai esquentar, vai dilatar e vai passar, tudo bem? A altura que ele tinha antes. Beleza? Então vamos ver. Qual das alternativas apresenta uma explicação correta para esse fato? Vamos lá, letra A. A dilatação do vidro das paredes do termômetro se inicia antes da dilatação do mercúrio. Perfeito, acabou. Letra A, é isso mesmo. O vidro começa a dilatar antes, aí ele alarga, o mercúrio desce. Aí depois o mercúrio recebe calor, dilata e passa. Letra A, certo? Gente, para quem faz prova no Federal do Rio Grande do Sul, você tem que ir lá fazer prova, né? Aí você chega lá e não sabe fazer essa. Aí você chama o fiscal. O que o fiscal fala para você? Bah! 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 Capaz! Capaz, para quem não sabe, é sem chance. Você vira pro fiscal e fala assim, fiscal, não sei fazer essa não, e agora? Vou passar? Aí o fiscal, capaz. E quem não é do Sul, que não sabe o que isso quer dizer, vai pensar assim, ele está dizendo que eu tenho capacidade, eu tenho chance, eu vou passar. Mas ele está dizendo o contrário, que você não tem chance. Babá, capaz, capaz, sem chance, sem chance. Essa é muito boa, né, gente? Porque realmente tem muitos alunos que nunca nem ouviram falar desse negócio. Então, muito cuidado com isso, beleza? Ok? Agora nós vamos fazer uma questão pesada, certo? Uma questão muito boa. Caiu na Federal do Tocantins. E ele fala assim: um pêndulo harmônico ideal com período de oscilação de 4 segundos. Pessoal, o que é período mesmo? Período, para quem não se lembra, é o tempo para o cara ir e voltar. Então, o pêndulo leva 4 segundos para ir e voltar, certo? É ajustado a uma temperatura θ0 igual a zero. Então, no início, qual que era a temperatura? 0 grau. Ele foi ajustado para 0 grau. A que temperatura θ o pêndulo fica atrasado em 1 hora? Então, gente, qual é a temperatura para que o pêndulo atrase 1 hora por dia? Certo? Por dia. Se o coeficiente de dilatação linear do fio, gente, o coeficiente de dilatação linear é o alfa, né?
é alfa igual a 2 vezes 10 a menos 3, Kelvin a menos 1. Opa! Vocês viram que o alfa está em Kelvin a menos 1, né? Então a temperatura pode ficar na escala Celsius? Pode. Pode sim. Porque a variação de temperatura em Celsius é igual a do Kelvin. Beleza? Então, gente, ele quer saber qual a temperatura final θ para que o relógio atrase 1 hora por dia. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando você esquenta, o que acontece com o fio? Ele dilata, não é assim? Vocês lembram como é que calcula período de um pêndulo? 2π raiz de L sobre G, em que o L é o comprimento do fio. Então, quando você esquenta o cara, o comprimento aumenta, né? Porque o fio dilata. Quanto maior o comprimento, maior o período. Então, o relógio vai ficar mais devagar, não é isso? Então, realmente, o relógio vai atrasar, certo? Então, por favor, quanto maior o comprimento, maior o período, relógio atrasa. Então, relógios de pêndulo, quando aquecidos, atrasam, certo? E quando resfriados, contraem, certo? Essa questão é muito boa, cara. Essa questão é foda mesmo. Olha lá o cara que elaborou a questão, imaginando os candidatos fazendo a prova. Ó, elaborando a questão e pensando. Olha o jeito que o povo vai bem na prova. Tem gente que tem prazer em ser maldoso, né? Gosta de apertar os outros. Pra quê? Que bobagem, cara, que bobagem. Mas vamos lá, que eles não apertam a gente, não. Nós estamos preparados, certo? Bom, gente, como é que eu faço esse exercício? A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é o atraso do pêndulo para cada oscilação. Porque o exercício falou que ele vai atrasar 1 hora por dia. Mas eu preciso saber quanto que ele atrasa para cada período. Então, nós vamos fazer uma regra de 3, tá bom? Gente, 1 hora tem quantos segundos, cara? 3.600, né? E um dia? É só multiplicar por 24, porque são 24 horas, né? Então, vamos lá? 24 vezes 3.600. Cada hora tem 3.600 segundos, né? Por favor, 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos tem 60 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Logo, um dia vai dar 24 vezes isso, né? Então, vamos lá. Então, em um dia, 24 vezes 3.600 segundos, o relógio atrasa 1 hora, que dá 3.600 segundos, né? Em uma oscilação, gente, uma oscilação do pêndulo é de 4 segundos, né, que ele falou. Em uma oscilação, então, ele atrasará X, certo? Então, em um dia, atrasa 1 hora. Em uma oscilação, que é 4 segundos, atrasará X. Simplifica por 3.600, 4 com 24, fica 6. Então, o X vai dar 1/6. Quer dizer que, a cada oscilação, o relógio atrasará 1/6 de segundo, certo? E aí, gente, qual vai ser o novo período, então? Qual vai ser o novo período do pêndulo? Vamos lá, então? O período final do pêndulo vai ser o período que ele tinha antes, mais o que ele atrasará. Por favor, o relógio vai atrasar. Então, você vai somar aquele 1/6. Se o relógio estivesse adiantando, então seria menos 1/6, mas ele está atrasando, então é mais 1/6. Então, o período final vai ser 4 mais 1/6. Gente, tirando o mínimo é 6, né? Isso aqui vai dar 25/6. Esse aqui é o período final do pêndulo. Aí, a pergunta do exercício é a temperatura final. Eu acho que o jeito mais fácil de nós fazermos é dividindo um período pelo outro. Porque aí você corta a galera, quer ver? Então, gente, nós vamos dividir o período final pelo período inicial. Então, vai ficar assim, ó, 2π
raiz do comprimento final sobre a gravidade, dividido por 2π, raiz do comprimento inicial sobre a gravidade. Tem que saber essa forma. Tem que saber essa forma do período, certo? Vou cortar o 2π, beleza? Vou cortar a raiz de g também. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada do comprimento final sobre o comprimento inicial. Olha o tanto que ficou melhor. Já cortei uma galera. Minha autoestima subiu, né? Vamos lá. Como é que a gente calcula o comprimento final, pessoal? É o inicial mais a variação, não é isso? Aí, no lugar da variação, o que a gente coloca? Vamos lá. No lugar do ΔL, o que a gente coloca? L0, alfa, delta, teta. Certo? Isso aqui dividido por quem? Pelo L0. Certo? Beleza. Posso cortar o L0, né? Graças a Deus, ó. Beleza? Então, pronto. Então, quem vai ser período final sobre o período inicial? Raiz quadrada de 1 mais alfa. Pessoal, quem que é o alfa mesmo? 2 vezes 10 a menos 3, né? Que é o FT deu. Vezes o delta teta. Quem que é o delta teta? Temperatura final teta menos a inicial, que era 0, né? Beleza? Vamos substituir os valores agora? 25 sobre 6, que é o período final, né? Dividido pelo período inicial, que era 4. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 2 vezes 10 a menos 3, que multiplica θ menos 0. Divisão de fração, mantém a primeira, 25 sextos. Multiplico pelo inverso a segunda. O inverso de 4 é 1 sobre 4, né? Certo? 6 vezes 4, 24. Então, esse aqui vai ficar 25 sobre 24, raiz quadrada de 1 mais 2 vezes 10 a menos 3, θ. Pessoal, eu elevei dos dois lados ao quadrado para tirar aquela raiz lá. Certo? Tudo bem? Beleza. Aí, vamos lá. 25 sobre 24 ao quadrado deu 1,035. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 2 vezes 10 a menos 3 θ, certo? Passo 1 para lá, gente, vai dar 0,085, né? Ou 85 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 θ. Você vai cortar 10 a menos 3 com 10 a menos 3. 85 por 2, aproximadamente 42,5. A alternativa mais próxima que tem é a letra E, que, se eu não me engano, é 44. Isso, 44,4. Ficou bem distante, né? Mas as outras alternativas não tinham nada próximo, né? Então, beleza, não tinha como errar, não. Certo? Então, ficou letra E de... Exame. Isso, exame, como alguns falam, né? Mesmo o povo do chinela, galfo, de menor, de a pé, certo? Beleza? E a última coisinha para nós terminarmos, vamos lá? Uma técnica para cortar garrafas de vidro consiste nos seguintes passos. Primeiro, encher a garrafa com água até o local do corte. Então, gente, você quer cortar a garrafa de vidro. Primeiro passo, enche a garrafa com água até onde você quer cortar. Beleza. Depois, amarre um barbante. Amarre um barbante embebido em álcool. Certo? Beleza. Depois, colocar fogo no barbante. Feito isso, após algum tempo, a garrafa se partirá exatamente no local escolhido. Beleza? Ok. Sabendo que a água absorve grande parte do calor, o corte ocorre porque a parte que contém água vamos lá? Letra A, dilata, enquanto a parte sem água se contrai. Gente, a letra A não faz sentido. Todo mundo dilata, certo? Letra B, dilata mais que a parte sem água.
Contrai, não. Contrai não faz sentido. Aqui, ó. Contrai, não. Tá todo mundo aquecendo aqui, todo mundo vai dilatar, certo? Contrai, não. Contrai, não. Ficamos com B e E, certo? Beleza? E agora? O que é que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é, que é o seguinte, é uma coisa até um pouco semelhante, lembra um pouco aquele exemplo que eu citei do quando você joga um líquido quente, lá no copo de vidro, copo borracha, é um raciocínio parecido. Então, olha só, a parte que contém água, se, vamos lá, gente, sabe o que acontece? A parte que contém água, a água pega uma parte do calor para ela. Então, o vidro daquela região não recebe tanto calor. Então, por favor, a parte de vidro que não tem água vai receber mais calor do que a parte de vidro que tem água. Porque a parte de vidro que tem água, uma parte do calor é transferido para a água. Então, a parte de vidro que tem água, ela não vai receber tanto calor quanto a outra. Consequentemente, ela não vai dilatar tanto quanto a outra. A outra vai dilatar mais que ela, certo? Então, a parte sem água recebe mais calor, dilata mais e espora, certo? Tudo bem? Então, a parte que contém água se dilata menos do que a parte sem água. Por que dilata menos? Porque uma parte do calor que aquele vidro recebe, ele transfere para a água que está em contato com ele, certo? Aí dilata menos, a outra dilata mais e racha bem ali. Resposta letra E. Tudo bem? É de casa, certo? Então é isso. Espero que todos tenham gostado. E até a próxima, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.